Bom dia, meus alunos da Escola Wellington Vital. Hoje nós vamos iniciar, certo, nosso trabalho com o nosso livro didático, certo, de português. Sei que vocês estavam bastante ansiosos por este momento para utilizarmos o livro. Então, hoje nós vamos fazer a leitura do texto, certo, que está na página 77, que é o desafio de Lilibel. Então, nós temos aqui um texto, certo? Onde vocês vão fazer a leitura, tá certo? Isso é um texto, né, narrativo, certo? Que está narrando uma história, algo que aconteceu, certo? Com Lilibel na escola. Então, vocês vão ler o texto todinho, certo? E depois vocês vão responder, certo? As questões. Após a leitura do texto, o que você havia pensado sobre o desafio de Lilibel se confirma? Antes de nós iniciarmos uma leitura, que a gente olha o título, a gente fica imaginando, né? Desafio de Lilibel. A gente cria várias hipóteses na nossa mente, na nossa cabecinha, a respeito do que seria esse desafio de Lilibel. Então, o que você pensou a respeito desse desafio de Lilibel que você leu apenas no título? Se confirmou quando você leu toda a história? É isso que está perguntando aqui na primeira questão, tá certo? Na segunda questão, alguma vez você já sentiu algum medo parecido com o de Lilibel? Como você fez para superá-lo? Então, essas questõezinhas aqui é pessoal, tá certo? Então, olha só. Sobre o desafio de Lilibel, responda as questões. Qual era o maior medo dela? Então, segundo o texto, você vai responder essa questão. Este medo revela uma das características dessa personagem? Qual característica? Característica é algo que define uma pessoa, tá certo? Então, qual era o medo que ela tinha? Qual era essa característica que ela tinha? Esse medo revela uma das características dessa personagem. Qual era essa característica? Certo? Quem convenceu Lilibel sobre a importância de enfrentá-lo? Então, todas essas questões vocês irão responder de acordo com o texto, tá certo? Aí aqui, estou com essa folhinha porque tem as respostas. Veja a seguir os acontecimentos narrados no conto e numere-os de acordo com a sequência em que ocorreram. Então, aqui eu tenho uma sequência de eventos que aconteceram no texto e vocês vão colocar eles em ordem, vão colocar o que veio primeiro. Vou enumerar 1, 2, 3, de acordo com a sequência narrada no texto, tá certo? Então, vamos para a próxima página. Aqui, certo? No conto, a história ocorre em diferentes lugares na escola. Então, você vai circular onde acontece, certo? Esses eventos na escola. Em que lugares, tá certo? Então, aqui. É possível saber em quanto tempo se passa a história narrada no conto? Quanto tempo se passa a história narrada no conto? Ora, se ela está na escola, né? Então, passa quanto tempo? Né? Quanto tempo se passa na escola? Certo? Aí você vai explicar. Então, num conto, a história é apresentada ao leitor por meio do narrador. Há dois tipos de narrador, observe-os. Então, olha só, eu tenho um narrador observador, que é aquele que conta a história sem participar dela, e eu tenho um narrador personagem, que é aquele que conta a história e ao mesmo tempo participa dela. Então, na história do desafio de Lilibel, o narrador está fora da história apenas contando, ou o narrador é a própria personagem que está contando a história? Então, vocês vão,
certo? Vão dizer, no conto lido, qual é o tipo de narrador? Então, vocês vão descobrir. Você chegou a essa conclusão. Como você chegou a essa conclusão? Então, vamos lá. O conflito é um momento em que surge uma situação que provoca tensão. Identifique o conflito nesse conto. Então, o que é o conflito gerador? O conflito gerador é aquele momento mais difícil na história, aquele momento de suspense da história, tá certo? Então, você vai identificar esse momento no conto e vai colocar aqui. Então, vamos lá. Vamos para a questão 9. O ponto máximo de tensão do conflito é chamado de clímax. Em que momento ocorre o clímax nesse conto? Então, o momento de maior tensão. Então, você vai descobrir. O clímax é aquele mais... Existe um momento, como eu falei anteriormente, de conflito, né, que é aquele probleminha que tem para se resolver também. E tem o conflito, que é o momento de mais, o clímax, que é o momento de mais tensão no conflito, certo? Então, você vai, certo? Procurar no texto e vai colocar. Que acontecimento marca o desfecho do conto? O que é o desfecho? Desfecho é a resolução do problema no texto, no final do texto. Então, que acontecimento marca o desfecho do conto? Qual foi a solução para esse medo que Lilibel tinha? Releia os trechos a seguir e observe as expressões em destaque. Com o rosto queimando, feito brasa, Lilibel sorriu para Zeca. Ele também estava vermelho como pimenta malagueta e sorria. Essas expressões destacadas, queimadas, feito brasa, vermelho como pimenta malagueta, são exemplos de comparação. O que elas indicam em relação à forma como as personagens estavam se sentindo? Marque um X. Então, como era que as personagens estavam se sentindo? Então, aí você vai marcar, certo? Observe o mesmo trecho eliminando a comparação. Com o rosto queimando, Lilibel sorriu para Zeca. Ele também estava vermelho e sorria. Os efeitos de sentido produzidos nos dois trechos são os mesmos, ou seja, houve alguma alteração de sentido na frase quando eu retirei, certo, a comparação com o rosto queimando. Qual era a frase que tinha? Queimando feito brasa. Mudou o sentido? Mudou? Creio que não. Por quê? Porque ali eu estava apenas acrescentando, certo, uma explicação do rosto queimando. Então, não é algo que vai mudar o sentido da minha frase, porque apenas está acrescentando uma informação, mas essa informação ela pode ser retirada sem que haja a perca do sentido da frase. Eu estou aqui dizendo, com o rosto queimando, Lilibel sorriu para Zeca. Ele também estava vermelho e sorria. Percebam que ele está dizendo a mesma coisa que na outra frase, só que retirou, certo, a parte em que explicava, certo, o rosto queimado de Lilibel e de Zeca, que estava vermelho, certo? Então, não altera o sentido, porque aquela afirmação em destaque, lá em cima, foi apenas para explicar o termo. Então, é um termo que pode ser colocado e retirado e não altera o sentido, certo? Os efeitos de sentido produzidos nos trechos são os mesmos. Então, você vai explicar, foi o que eu expliquei anteriormente aqui, tá certo? Dos trechos a seguir, marque um X naquele que também apresenta uma comparação. Então, você vai marcar os trechos que apresentam uma comparação. Olha só. Lilibel, você tem uma voz muito bonita. Para ela, aquela era uma grande vitória. Lilibel sentia-se como uma pluma. Então, onde é que está fazendo uma comparação aqui? Você vai marcar, certo?
Então,